tava pensando quem que ele ia montar, ele tinha pensado em alguns outros montadores mais experientes, que ele tava... Eu, se fosse ele, teria feito a mesma coisa. E aí o cara que ele queria não podia. E aí ele me chamou um dia na sala dele e falou assim, ô Daniel, assim, isso não é exatamente um convite, mas assim, se por um acaso eu te chamar, eu falei, eu topo, vai ficar incrível, vai ser a melhor montagem. Botou banca. Eu falei, você vai ser a melhor montagem que você já viu num filme, vai ficar incrível. Eu saí da sala e falei, rapaz, o que eu fiz? Mas e agora? você era um moleque bem foda, porque muita gente ia regar nessa hora, né? Mas eu tenho essa grande qualidade, que é, eu finjo que não é comigo. Mete o louco, a gente fala, né? Mete o louco. Não, tá pra mim total. Editar o filme, lógico. Claro. Aí depois resolve. Eu tenho um pouco disso também, Meto sabia? louco. Tenho um Eu pouco fiz isso disso. até no Laços, pá, desculpa. Não, mas tá dando certo demais. E aí, aí eu saí e falei, e agora? O que a gente vai fazer? Não sei, a gente vai chegar lá. Então, Mas assim... você tinha experiência com... Porque, tipo... Zero. É isso que eu quero entender. Zero. Dramaturgia... Zero. Montar diálogo tem Zero. timing, né? Eu nunca tinha montado... Atos. Não tinha montado nenhum curta. Nada. Só tinha montado publicidade e alguns videoclipes. A única coisa que eu tinha feito. Esse filme foi o que você foi indicado ao Oscar, ganhou o BAFTA. Então, mas isso foi um erro da Matrix. Esse foi um acidente no absurdo. percurso. Então, deixa eu só entender. Então, nessa cronologia de trabalhos, você saiu de editar publicidade para um convite que você aceitou, e esse convite já foi Cidade de Deus. Esse convite foi Cidade de Deus, exato. Entendi. E aí cheguei lá pra montar o Cidade de Deus, que já era um filme numa época que a gente chama da retomada do cinema nacional, que tinha ficado parado nos anos 90 ali. E aí foi filmado pelo Fernando Meirelles e pelo César Charlone, que é o fotógrafo, um Isso é gênio. 2001, isso é 2001. 2001, a gente filmou em 2001. Tá. E eu fui pro Rio, até fui no set de filmagem um pouquinho, fiquei montando no Rio, enquanto o Fernando filmava lá. E eu não tinha a menor ideia. E eles filmaram de uma maneira muito não atípica, muito atípica, né? Então, assim, inclusive depois no Laços eu dei me inspirei na maneira com que eles filmaram Cidade de Deus. Que foi embaralhadaço. Porque eles não... Os meninos não leram o roteiro, né? Uhum. No Cidade de Deus, nenhum menino leu o roteiro, nenhuma criança leu o roteiro. Foi tudo à base de improvisação, foi tudo à base de ensaio, foi tudo à base de... E isso tem a ver com a Fátima Toledo, com o trampo A dela? Fátima Toledo, ela fez Cidade de Deus, mas eu não lembro exatamente quando ela entrou, porque teve o Guti Fraga, que foi o cara que foi lá nas comunidades e tinha um trabalho muito lindo, acho que chama Nós no Borro, que selecionou todas as crianças, e em algum momento entrou a Fátima Toledo. Eu não me lembro muito bem, porque quando eu cheguei eles já estavam filmando. Então isso quer dizer que a coisa foi meio viva, assim, foi meio laboratório filmando e as pessoas descobrindo as Por isso que cenas os e diálogos gravando. é tudo tão real, tão legal, Porque né? tem muito de realidade misturado. Eu sempre digo que um filme, quando ele chega num estágio como chegou a Cidade de Deus, ele é uma sucessão de acertos, né? É um acerto no roteiro, acerto no elenco, acerto na maneira com que o Fernando pensou o filme. E uma maneira que ele pensou o filme era filmar de uma maneira que era pouco formal. Então, o material chegava pra mim e ele era completamente caótico, o material. E eu não tinha a menor ideia de como fazer aquilo. A menor. Chegava aquele monte de material, eu não sabia nem por onde começar. Eu tava vendo sobre aquela cena, inclusive, que é de Cidade de Deus, eu tenho quase certeza absoluta, que é a da galinha, aquela da galinha clipagem da girando, galinha, que eles prenderam a câmera no cabo de vassoura pra fazer a imagem. Eu fico imaginando esse material chegando pra você, porque eu acho que deve ter tido muita coisa aí que foi não invenção, mas foi criação lá na hora de como que a gente vai resolver. Exato. E era muito louco, porque assim, como as crianças não tinham lido o roteiro, cada take era de um jeito. Eles nunca falavam a mesma fala, eles nunca estavam no mesmo lugar. E o Fernando e o César propiciavam isso para deixar os garotos tão livres para trazer essa naturalidade. E aí eu, sem saber nenhuma regra de montagem, nenhuma teoria de dramaturgia, zero. E acho até, pensando hoje, racionalizando hoje, talvez se eu soubesse, se eu já tivesse feito um monte de coisa, talvez eu não teria feito aquela montagem. Porque talvez eu tenha arriscado tanto, porque eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Você olhando hoje, você acha um absurdo também? Porque eu acho um absurdo, Dani. Um absurdo. Eu olho assim, Eu acho um absurdo o Fernando ter colocado aquilo na minha mão naquela Não, mas o resultado final eu acho um absurdo. Não, e tem Deus. coisas de montagem especificamente que são absurdas. Então, de montagem, tecnicamente, que eu vejo várias vezes, babo várias vezes, não é um filme normal, assim. Ele é fora da casinha, cara. De novo, eu me deparei com essa cena agora, porque era um menino no TikTok, inclusive, falando sobre, eu não lembro o nome dele, mas ele vai saber caso ele esteja assistindo. E aí eu vi a cena de novo, né? Ele põe a cena lá, um trecho. É muito
é muito bom. Você tá falando que você não tinha nenhuma experiência com dramaturgia. Zero. Eu fico imaginando, porque tem uma coisa de ritmo ali, de essa coisa da galinha que vai ser abatida, ela foge, vai todo mundo atrás dela. Nossa, isso é muito legal. É assim, é muito fera, assim. Então eu fico imaginando uma pessoa que não tinha experiência, óbvio, você tinha o apoio do diretor e do roteiro, imagino que isso deve ter feito... Com certeza. Porque o Fernando, ele é um tipo de diretor que ele vem da montagem. Ele entende muito de montagem. Isso é muito bom para um diretor. Tipo, ele tá pensando no teu papel. Ele pensa. Ele filma já pensando um pouquinho como ele vai montar aquilo. Porque ele senta lá e monta, se for o caso. Então ele tem essa noção, o que ajuda muito. Mas Cidade de Deus era um filme que, como eu falei, é uma sucessão de acertos, mas ele tinha um negócio caótico ali que eu falei, em vez de tentar botar ordem, eu vou... E como eu não sabia nada, depois que eu olhei pra trás, eu comecei a pensar, mas assim, no trabalho da montagem, da direção, na vida mesmo, né? Você tá sempre brigando entre duas maneiras de ver o mundo, que é racionalizar ou a intuição, né? Você tá sempre... eu não sabia que eu estava fazendo isso no Cidade de Deus. Como eu não sabia racionalizar, eu não tinha teoria, eu só segui minha intuição. Foi só pela sensação, pelo feeling. E hoje, na montagem, até na direção, eu sempre digo isso. Sempre escuta a intuição primeiro, sempre, 100% das vezes. Porque a racionalização, você volta quantas vezes você quiser. A intuição não. Então, mesmo quando eu... Você tem uma chance só. É uma chance só. Então, quando eu tô como montador, eu sempre peço pro diretor pra assistir o material sozinho e pra fazer um primeiro corte sozinho, sem ele. De preferência que ele me diga pouco sobre o que é aquela cena. Então, eu leio o roteiro uma vez só, depois eu largava o roteiro, pouquíssimas vezes eu voltava pro roteiro, e aí, porque quem manda pra mim é o material bruto, não é mais o roteiro. Uhum. O material bruto que vai contar... Eu sempre digo isso, né? Que quem conta como monta um filme é o material. Uhum. É ele que vai me Não contar. adianta você querer ser fiel ao roteiro e tá construindo uma coisa que não tá fazendo tanto sentido ou ficando tão legal, né? Porque depois de captado, o roteiro é uma etapa... Não que foi passada, mas... Eu entendo o que você quer dizer. Existe uma hierarquia, o material já existe. Então a gente vai ter que ser mais fiel ao que já foi captado Exato. do que o que foi... Ninguém vai ler o filme. Exatamente. Ninguém vai ler o filme.